que cercar a mesa do Senhor, tem uma palavra lá em Isaías. Aliás, nós lemos em Isaías, agora vamos ler em Lucas, capítulo 4, o verso 18. Capítulo 4 e o verso 18. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor? Prontinho, certinho. Diz assim: o verso 18 ali é Jesus, né, quando ele chega ali em Nazaré, no templo, na sinagoga, ele pede o pergaminho e é entregue aqui o livro de Isaías. Lucas, capítulo 4, verso 18, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e por liberdade, o que? Os oprimidos, e anunciar o ano aceitável e anunciar o que, irmãos? O ano aceitável do Senhor, ou seja, o momento da graça. Feche seus olhos do jeito que você está. Maravilhoso Deus e Pai, te pedimos, Senhor, que não seja minha voz nem meu intelecto, mas fala aos nossos corações. Essa palavra, Senhor, ela é messiânica. Nós sabemos que é o Senhor, é o nosso Senhor Jesus. Essa promessa se cumpriu no Senhor, e o Senhor mesmo diz que naquele dia se cumpriu esta promessa. Fala com o nome de Jesus, amém. Sente-se, amados. Queridos, eu estive na Terra Santa mês passado, né? Fui com a minha esposa, mês de março, e eu te aconselho a, como cristão, guarde. Tem muitas pessoas humildes que elas guardam e elas fazem essa programação de viagem em 3 anos, em 4 anos, e lá muitas coisas me chamaram a atenção na Terra Santa. E um dia nós fomos em Nazaré, e quando nós estávamos voltando ali do Mar da Galileia, em direção a Jerusalém, nós paramos, e ali o guia, ele nos mostrou ali onde Jesus foi tentado, onde Jesus subiu para fazer o jejum. E quando nós estávamos ainda uma parada antes de Jerusalém, o guia, ele nos levou em um local onde tinha muitas cavernas assim, né? E alguns pastores ali andando, até nos dias de hoje, e ele nos mostrou e nos contou uma história. Falou: olha, pastor, recentemente aqui um pastor, ele estava com suas ovelhas, uma das suas ovelhas adentrou aqui uma dessas cavernas, e a gente lá olhando, aquele momento espiritual, sabe, irmão, quando você está ali, você quer chorar, quando você entra em Jerusalém. Claro, é criado, né, todo pela excursão, mas quando eles contam, né, 5, 4, você vai entrar agora, e seja bem-vindo à cidade santa. Irmãos, é uma emoção que mesmo que eu falhe aqui, eu não vou conseguir. O melhor é a gente fretar um avião e todo mundo junto, e vocês vão comigo, amém? Então pronto, vamos fazer isso, vamos fretar um avião, e é fácil, qualquer coisa a gente fala com o pastor Laci. Esse é o segredo, irmãos. Ele falou que é rico, que tem dinheiro, então a gente fala com ele e a gente vai todo mundo junto, porque eu quero olhar para a carinha de vocês, quando vocês entrarem, olhar o muro de Jerusalém, que nem eu, o Mar da Galileia, ficar todo bobo. Eu gosto de ver o rostinho das pessoas. E o guia ali, ele falou que recentemente foram encontrados, quando uma ovelha se desgarrou, entrou nesse túnel, o pastor foi lá, e quando ele percebeu, né, ele pisou numa porcelana, numa louça que estava dentro, os pergaminhos. Esses pergaminhos, eles são conhecidos como o achado, né, do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. Hoje eles estão no museu, onde nós fomos também, nesse museu de Jerusalém, e eles estão lá, irmãos. Que interessante, é que quando houve, esses pergaminhos estavam lá, porque por conta da invasão, eles escondiam ali, aqueles judeus mais ortodoxos, eles escondiam a palavra de Deus, eles não escondiam o ouro, eles deixavam o ouro para os romanos, mas a palavra de Deus, ela foi escondida, eles valorizam a palavra de Deus. E ali, entre todos os livros que foram encontrados,
O preservado, aquele livro que foi preservado integralmente, foi o livro messiânico, o livro de Isaías. Esse livro, irmãos, ele é rico, ele passa por vários momentos na história. Alguns teólogos, eles vão dividir em proto-Isaías, deutero-Isaías e trito. Essa parte do Isaías 61, onde Jesus ele abriu justamente Isaías 61, deixa lá para a gente, Isaías 61, ele vai nos falar, Jesus quando ele adentra ali ao templo, ele começa a falar, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, ele pede esse livro, e ele começa ali a ler o livro, e ele começa, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas, quebrantados, e enviou-me a curar os contritos de coração, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e ele fecha o livro, pode colocar Isaías 61 aí para a gente, ele fecha o livro, e ele fala assim, hoje se cumpriu essa promessa ela se cumpriu em quem? Em Jesus. Então, irmãos, esse livro ele é rico em história, porque ele passa por muitos períodos da história. Esse livro, ele tem várias narrativas literárias, então o livro de Isaías, ele é muito gostoso de ler. Mas o que é que nós aqui, o que é que isso tem a ver hoje, né, com a nossa Santa Ceia? Este texto, ele descreve então a missão do Cristo, a missão do ungido, a missão de Jesus. É isso que esse texto, né, o Senhor, ele veio, o Espírito do Senhor, Jesus ele fala, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Então vamos pegar parte a parte, rapidamente, desses versos. Aqui, Jesus está dizendo que ele foi capacitado pelo próprio Espírito, o Espírito do Senhor. Irmãos, deixa eu trazer algo para a sua vida. Você quer ter um mês de maio abençoado? Você quer ter talvez prosperidade, ser rico que nem um pastor Laci, agora ficar pegando no seu pé, né, pastor Laci? Você quer ser rico que nem um pastor Laci? Você quer ter uma família abençoada? Seja guiado pelo Espírito Santo. Eu tenho experiências aqui pessoais, experiência com a minha esposa, experiências nessa igreja. Jesus nos ensinou, ele falou, olha, quem me enviou, eu sou, né, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, existe uma cobertura sobre o Senhor Jesus. Então nós devemos ter o Espírito Santo como amigo consolador, que vai nos orientar dia a dia. Ele é a bússola, querido, que vai te orientar no teu dia a dia. Então acorde amanhã, Espírito Santo, vem sobre mim, esse dia, Senhor, eu coloco sobre as tuas mãos, seja o meu bom GPS, está sobre mim, enviado de Deus, age debaixo de uma unção. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me, diga, ungiu. Toda unção no Velho Testamento, preste atenção nisso, toda unção no Velho Testamento, existia algo específico para essa unção. Então, os sacerdotes, ele era ungido com uma unção específica, os reis, eles tinham uma unção específica, e também os profetas, quando você olha para o Velho Testamento, então, esta unção, ele está dizendo aqui, Jesus, ele veio com uma unção. E qual é essa unção, pastor? Está aí, continuando, porque o Senhor me ungiu, para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Irmão, isso aqui fala muito comigo, porque ele me ungiu, o Espírito Santo, Jesus está dizendo, ele me ungiu para pregar boas novas, trazer novidade aos mansos. Irmãos, se cumpriu essa palavra, porque Jesus veio, ele não escolheu os doutos, ele não escolheu a parte intelectual de Israel, ele pegou quem? Os mansos, e ele pregou as boas novas. Irmãos, nós precisamos entender também, quando nós temos o coração aberto, o coração manso, o Espírito do Senhor trabalha, Ele fala aos nossos corações. Quando estamos num culto como esse, quer ver um coração, irmãos, que vem para a igreja e não muda? É um coração que não se alegra mais com a palavra do Senhor, é um coração que não deixa o Espírito Santo de Deus comandar, é um coração cheio de orgulho. Isso aí eu já sei, o pastor vai pregar de novo Isaías, ou o Salmo 23, ou porque, irmãos, eu mesmo, a gente pensa que a Bíblia
né? A gente não consegue repetir mais. Acho que é a terceira vez que eu prego em muitos anos. Tem uns 5 anos que eu não prego Isaías 61. Mas nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ter um coração ensinável. Nós precisamos ter um coração ensinável. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Acho que eu falei hoje para alguém. Eu falei assim: irmão, faça tal coisa dessa forma. Aí ele falou: pastor? Eu falei: quem está pedindo? Eu falei com muita humildade. Falei: quem está pedindo é o seu pastor. E você vai ser abençoado por isso, porque eu sei o que eu estou pedindo para você. Então, nós estamos debaixo de uma autoridade, Jesus Cristo. E Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Nós temos 2 opções. Se você é manso, essa palavra ela entra no teu coração. Se você é humilde, esta palavra entra no teu coração. Não é, irmãos, pregar boas novas. Então, aqueles a quem Deus dota com o Espírito, Ele os destina a um serviço. A unção é para uma função. Diga comigo: a unção, ela é para uma função. Cuidado, se você está usando, muitas vezes, the king thereof, né? Está lá na moda agora, usando a unção para benefícios próprios, para se promover, tome cuidado com isso. A unção, ela é para uma função, é para um propósito. Toda vez que Deus derrama uma unção no ministério de louvor, Deus derrama num pregador, se Ele usar essa unção para algo diverso daquilo que é o propósito, Deus vai derrubar esse homem. Então seja humilde, amém? Mas Ele continua: enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, irmãos, enviou-me, isso nos indica uma comissão direta. O profeta não foi por iniciativa própria. Jesus, o nosso rei, irmãos, ele não foi por iniciativa própria, ele foi comissionado, ele foi enviado. Ele diz: olha, quem me enviou foi o Senhor, Ele me enviou. Para quê? Para restaurar os contritos. A Santa Ceia, ela não é isso, irmãos, não é momento de comunhão, mas é momento de restauração. E no original, essa palavra restauração é enfaixar, cuidar das feridas, ter zelo pelas pessoas que estão feridas. Muitas das vezes nós chegamos aqui à Santa Ceia feridos, cheios de mágoas, rancor, e muitas das vezes falta de perdão. Mas o Senhor, Ele está nos chamando hoje para uma restauração. Queridos, o teu mês de maio vai ser diferente, vai ser restaurado. Porque Deus, Jesus, Ele está aqui, e Ele está colocando as suas ataduras, Ele está cuidando de feridas aqui. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. É tempo de ter um coração manso e ser restaurado. A ceia nos lembra de que Cristo não veio para os fortes, mas para os quebrantados. Glória a Deus. Sabe quem está aqui? Eu estou vendo aqui uma multidão de quebrantados, de coração manso, querido. É para isso que nós temos a Santa Ceia. Mas ele continua a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ou seja, anunciar, proclamar. O que é, pastor, proclamar? É anunciar em voz alta. O que? Anunciar a liberdade. Meu irmão, se o sangue de Jesus não é isso, se a Santa Ceia não é proclamar, anunciar a liberdade, aleluia, restauração, o corpo que foi moído, restaurado, o sangue que é libertação, a Santa Ceia é isso. A ceia é um anúncio: você foi liberto, a dívida foi paga, aleluia. Imagine alguém preso por anos, queridos, a Santa Ceia é o anúncio do alvará de soltura, aleluia. É isso que simboliza a Santa Ceia do Senhor. Mas ele continua dizendo assim, lá em Isaías 61, agora o verso 2, diz assim: apregoar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Queridos, nós temos lá em Levítico, no capítulo 25, o ano do jubileu. Quem já ouviu falar no ano do jubileu? O ano do jubileu, para os judeus, significa que de cada a 50 anos, aquelas terras que eram ali por dívidas repassadas a outras tribos,
aquela pessoa que estava endividada, aquela pessoa que estava presa por dívida, aquela pessoa que não tinha liberado o perdão. Quando chegava este ano do jubileu esperado, o ano do jubileu era esperado, olha, faltam 10 anos, 5 anos, esperamos 50 anos para perdoar essa dívida, para a pessoa que está presa há 30 anos. Já pensou o que era o ano do jubileu para aqueles judeus? Então, quando o profeta ele fala do ano aceitável, era o ano que chegava e todas aquelas dívidas eram pagas, todas aquelas terras, aqueles terrenos que tinham sido repassados. Para que isso, pastor? Para que houvesse um equilíbrio social financeiro, onde famílias já não explorassem outras famílias, onde não houvesse desigualdade social, espiritual. Para isso existia o ano do jubileu. Mas irmãos, Jesus aqui, ele traz o jubileu espiritual, aleluia. Ele inaugura aqui o jubileu, que é o ano da graça. Ele inaugura, por quê? Porque agora nós temos o perdão, aleluia. Agora nós temos a dívida paga. Essa dívida foi paga por ele, Rabachuriana lá. Será que isso alegra aí no teu coração, querido? Porque nós vivemos no jubileu espiritual, nós vivemos esse jubileu hoje. Meu coração ele se alegra nessa noite de Santa Ceia, pois nós vivemos esse jubileu. A ceia é a lembrança de que hoje é o tempo da graça, mas quando ele fala ali do juízo, é o tempo também do juízo. Na ceia Deus nos oferece a mesa, no juízo Ele vai te oferecer o trono. Tome cuidado. Mas essa graça é para todos aqueles que aceitam com um coração humilde, contrito, um coração manso. Você está entendendo que existe uma condição? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas irmãos, nós pregamos aqui o ano aceitável, o ano da libertação, o ano do jubileu, mas o dia da vingança do nosso Deus, existe um dia de juízo. A minha esposa pregou de forma excelente aqui sobre Davi. Um dia chegou a conta para Davi do seu adultério. Um dia Davi estava no palácio olhando, a Bíblia diz, no ano que os reis eles vão à guerra, Davi estava no pátio. Onde era para você estar? Que você não está. O que era para você estar fazendo que você não está fazendo? Cuidado, porque um dia essa conta chega. Cuidado, amados, porque todo pecado ele traz uma consequência. Todo pecado, olha Davi, ele fala, fica tranquilo, Natan fala para ele, você não morrerá, mas as consequências do pecado serão trágicas na tua vida. Então, Santa Ceia é isso. Nós temos o ano aceitável, o ano do jubileu, mas nós temos o juízo do Senhor, porque Ele é o Rei justo, Ele julga com justiça. Mas para finalizar, o verso 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe deem uma coroa, a sua Bíblia pode dizer ornamento, né? Existe uma ordem do Senhor, que traga uma coroa, ao invés de cinza. Está aí no telão. Trazer acerca dos tristes. Olha, existe uma mensagem nessa noite, acerca para Águas Claras, para Sião, para o Brasil, para o mundo, que Ele, querido, Ele muda. O que é cinza, pastor? Cinza é morte. Cinza lá no Velho Testamento, as pessoas ficavam ali tristes. As pessoas no Velho Testamento, elas quando estavam aflitas, com o coração apertado, ou quando tinham uma notícia, o que é que as pessoas faziam com as cinzas? Colocavam cinza, colocavam aquele pano de saco. Mas a Bíblia diz, ordena acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, ou seja, a coroa de glória, ao invés de cinza. Levante a sua mão, aleluia, porque a eternidade, querido, ao invés da morte, hoje está sido garantido para você, para sua casa, para você e para sua família, uma coroa ao invés de cinza. Aleluia. Você será coroado
Coroa fala de quê, pastor? Você sabe, coroa fala de eternidade. Nós seremos coroados naquele grande dia, amado. Nós prestaremos conta, haverá juízo sim, haverá juízo da parte do Senhor. Tome cuidado. O evangelho, irmãos, doce não vai te levar para o céu. O evangelho açucarado não vai te levar para o céu. Todo pecado tem uma consequência, tem o juízo do Senhor. Pastor, então eu estou aqui vivendo no pecado, vivendo com uma pé no mundo, um pé na igreja. Não relativize o pecado. Não ande atrás do The King, The Power. Irmão, não ande atrás disso. Procure a palavra do Senhor. Hoje mesmo alguém falou, pastor, e nós estávamos ali atrás de profecia, estávamos atrás não sei o que o irmão que tem um cajado, o outro que tem o manto que joga por cima. Meu amado, se você é assembleiano, todo assembleiano tem profundidade nas escrituras, irmãos. O assembleiano, ele gosta de fazer teologia, vem para a escola bíblica, tem culto de ensino. Nós somos assembleianos. Esses ventos de doutrina não sopram sobre a Assembleia de Deus, se você estiver firmado na palavra de Deus. Veste de louvor, ao invés de cinza. Mas ele fala óleo de alegria, ao invés de tristeza, ao invés de pranto. Esse óleo, ele era usado nas festas para trazer e demonstrar a alegria. Ao participarmos da Santa Ceia, recebemos o óleo de alegria eterno, ou seja, não é óleo humano, não é alegria humana que é passageira, mas é um gozo eterno, irmãos. Nós estamos participando de um pedacinho daquilo que nós iremos viver na eternidade, aleluia. Cercar a mesa do Senhor, aleluia. É viver isso, é por isso que o nosso coração se alegra. Mas ele fala, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. A sociedade está cansada, a sociedade está esgotada. Talvez eu esteja pregando para pessoas que disseram hoje, eu não aguento mais, o meu coração está angustiado, pastor, eu já tentei A, eu já tentei o plano B, as portas estão fechadas, sabe, querido? Na Santa Ceia, Jesus nos oferece uma troca. Ao invés de um espírito angustiado, ele traz veste de louvor. Ele vai te vestir com veste de louvor, aleluia. Veste de louvor, manto que cobre toda a vergonha. O passado ficou lá atrás, Deus está cobrindo. Pessoa, levante a sua mão. Deus está nos cobrindo. Eu recebo, Senhor. A ceia é o momento de trocar novas vestes de dor pelas vestes de louvor. Deus está trocando vestes de dor para vestes de louvor, aleluia. Mês de maio vai ser assim. Vire para alguém, eu nunca faço isso. Profetize na vida de alguém, a mês de maio, Deus troca veste de dor em veste de louvor. Para finalizar, ele fala assim, a fim de que se chamem carvalhos ou árvores plantados pelo... Amados, o carvalho, a minha esposa já pesquisou, porque ela é Giovana Carvalho. Eu estou tentando que ela seja Pantoja, mas ela não quer. Carvalho é uma árvore muito frondosa, é uma árvore que transmite uma certa estabilidade, amém? É uma certa estabilidade, para que vocês sejam chamados carvalho de quê? De justiça, estabilidade, força, crescimento sólido. Carvalho, ele não é uma árvore que cresce de um dia para o outro. Deus, ele vai nos transformar em carvalho de justiça. Deus vai trazer estabilidade, sim. Jesus, ele trouxe essa estabilidade. Aqueles tempos eram os tempos difíceis, era o tempo de bambu, né? Dava o vento, caía para cá, caía para ali, mas Deus, ele vai trazer força. Jesus, ele trouxe, né? Inaugura, naquele dia ali, quando ele lê, ele inaugura estabilidade, força. Mas para que tudo isso? A fim de que se chamem carvalho de justiça. Mas para que, pastor? Diga assim, para a glória de Deus.
Queridos, tudo que Jesus vai fazer na tua vida, tudo que Jesus vai transformar, coroa e vai trazer, ao invés de cinza, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, Ele vai fazer, sabe por quê? Porque vão dizer: olha, eu vejo Deus na vida da tua vida, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo Deus na tua vida, eu vejo Deus na tua vida. Fica de pé, amada igreja. Tudo isso para a glória do Senhor. Tudo isso, a ceia nos lembra que fomos ungidos, curados e libertos, consolados e transformados. Feche os seus olhos. Nós vamos adentrar agora esse momento. Hoje, ao tomar o pão, o cálice, celebre a missão, essa missão que nós pregamos, de Cristo em você. Celebre a sua cura, celebre a sua liberdade, aleluia. Celebre que Ele tira o espírito angustiado e Ele traz novas vestes, aleluia. Jesus está trazendo novas vestes, aleluia. Mas se ainda há tristeza, cinza ou prisão na sua vida, aleluia, eu quero te fazer um convite especial. Venha à mesa, vem cear, aleluia. Vem cear, o Mestre chama, vem cear, aleluia, Senhor. Glorifique ao Senhor, tenha um coração de gratidão, porque se cumpriu essa palavra. Oh Jesus, obrigado, Tu és o ungido, Senhor. Obrigado porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos. O Senhor está mudando corações de pessoas mansas aqui, Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós iremos adentrar agora, Senhor, o momento da Santa Ceia. Te pedimos perdão.